Meus irmãos, vamos abrir a Escritura em Romanos capítulo 12. Romanos 12, a partir do versículo 3 até o versículo 8. Ouçamos com fé a palavra de Deus. Deus está falando com sua igreja. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos que o Teu Espírito Santo esteja agora falando conosco. Rogamos que por causa de Teu Filho Jesus Cristo, nós sejamos alvo do Teu amor, da Tua misericórdia e sejamos transformados por Ti, ó Pai. E assim, ó Deus, concede-nos, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça maravilhosa, que saiamos daqui edificados, em nome de Jesus. Amém. Amados, nos últimos anos, um termo ganhou a força dentro da comunidade evangélica. No passado se falava muito em pessoas que são desviadas. Era até comum você, às vezes, conversar com alguém e dizer assim: ah, não, eu sou evangélico, mas estou desviado. Hoje nós não ouvimos tanto esse termo. As pessoas têm preferido o termo desigrejado. É um termo aí das últimas décadas, mas que tem um sentido semelhante. A ideia são pessoas que, por um motivo ou outro, não estão mais vinculadas à igreja local, mas acreditam-se pertencentes à igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja em seu sentido mais invisível. O problema, no entanto, desse movimento de desigrejados é que parece que ele ganhou um certo status de sabedoria, porque é algo como se você pudesse estar fora da igreja, pertencendo à igreja, sem, portanto, nem viver os direitos, nem os deveres da vida em comunidade, da vida comunitária. Esse fenômeno, sem dúvida alguma, ele é estranho às Escrituras. Especialmente porque num período como esse que nós estamos observando do apóstolo Paulo, ser cristão era uma declaração de culpa, e logo depois da escrita dessa carta, logo depois do envio dessa carta, os cristãos sofreram perseguições terríveis por parte do próprio Império Romano, já estavam sofrendo por parte do povo judeu, mas por causa do Império Romano, a intensificação das perseguições fazia com que, a partir do momento que você fosse batizado, você declarasse publicamente a sua fé, você estava, em outras palavras, se sentenciando a uma condenação de morte. E ninguém faz isso sem estar comprometido. Ninguém faz isso por brincadeira. Ninguém faz isso apenas da boca para fora. Ninguém em sã consciência professa uma fé cristã que vai levar à morte apenas para colocar seu nome num censo do IBGE.
Então, muitas vezes nós observamos esse movimento crescente de desigrejados que dizem coisas mais ou menos assim: eu amo Jesus, mas não amo a igreja, não pertenço à igreja, não vivo igreja. Como se pudesse haver essa separação, como se realmente as pessoas pudessem viver a plenitude de uma intimidade com o Senhor Jesus, a plenitude com a intimidade com aquele que nos une, e estar separado. Assim como eu falei com as crianças, é fundamental que nós entendamos que a partir do momento que o apóstolo Paulo passa a nos aplicar o Evangelho, lembra, os primeiros capítulos, capítulo de 1 a 11, ele tem explicado o que é o Evangelho, mas agora no capítulo 12, na sequência, ele passa a aplicar o Evangelho na vida diária, inclusive na diferença que há o Evangelho em termos de comunhão uns com os outros. E portanto, o verso 3 até o verso 8, nos dá um belo resumo, do que é uma vida em comunidade. E é sobre isso que vamos falar. A transformação radical do Evangelho implica numa vida em comunidade. A transformação radical do Evangelho implica numa vida em comunidade. Primeira coisa, primeira característica dessa vida em comunidade. Uma vida em comunidade implica numa autoavaliação, um chamado para ser humilde. Veja o verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A consequência imediata da transformação do Evangelho no coração humano, como vimos no domingo passado, é uma autoavaliação, uma não consigo falar essa palavra agora não, peraí. Uma reavaliação e você redimensionar, obrigado, Senhor, você redimensionar a si mesmo. Porque, queridos, nós temos naturalmente uma doença que nos é posta no coração desde o dia em que nascemos. O egoísmo, o orgulho. O orgulho é um movimento natural do coração. Porque uma vez que nós não estamos nos devotando a Deus, uma vez que nós não estamos entregues ao Senhor em adoração a Ele, nós estamos entregues a ídolos, numa busca profunda de satisfação pessoal e idólatra. O apóstolo Paulo falou sobre isso no capítulo 1. No entanto, a partir do momento que há uma transformação de dentro para fora, manifestada pelo poder do Evangelho, nós também precisamos observar qual é de fato a medida do nosso coração. Qual é de fato a medida de quem nós somos. E Paulo, portanto, desafia a igreja a repensar sobre si mesma, a observar que precisamos ter uma imagem correta sobre nós mesmos. E que há uma tendência natural de dimensionarmos a nossa importância, o nosso valor acima dos outros. E Paulo quer que nós observemos que por causa do Evangelho, nós precisamos viver uma vida de humildade. Não podemos pensar em nós mesmos acima do que convém. Nós somos chamados a ver que a Escritura, ela olha para nós e devemos olhar para ela como um espelho que define quem somos. E o que Paulo, portanto, observa é que precisamos saber até onde realmente nós vamos. Quem realmente nós somos. E quando nós olhamos para a Escritura,
Nós somos levados a perceber que somos, em primeiro lugar, pecadores carentes da graça de Deus. Essa é a definição básica de todo homem. A segunda coisa é que toda a nossa dignidade, todo o nosso valor não está posto por algo que nós produzimos, não está posto por algo que nós podemos ganhar, comprar nesse mundo. O valor de alguém não está associado aos seus recursos, não está associado à sua capacidade de obter likes no Instagram, não está na capacidade de obter riquezas. O valor de alguém está em ter sido criado à imagem e semelhança do Criador. Como também é verdade que o pecado corrompe e desvirtua essa imagem. Por isso, pela graça, nós somos chamados a observar com moderação aquilo que Deus tem para nós. Paulo deseja que nós observemos o plano do Senhor. O plano do Senhor de modo talvez mais individualizado. Devemos pensar com moderação, isto é, com sobriedade, com sinceridade, aquilo que realmente somos. Reconhecer os nossos dons, ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Reconhecer os nossos talentos. Eu brinco muito, mas é verdade, acontece. Muitas vezes pessoas chegam para falar com o reverendo Gustavo, dizem assim: pastor, Deus tem me chamado para o ministério de música, eu quero cantar, quero tocar. E tem sido sempre um desafio, né, reverendo? Porque às vezes a pessoa acha que Deus chamou, mas talvez Deus tenha chamado para ela cantar no banheiro, talvez Deus tenha chamado ela para cantar na comunhão da igreja, e nesse momento aí você pode realmente expandir aí sua voz, o irmão do lado que comece a orar mais. Mas estar aqui para guiar a igreja em adoração envolve talento. Envolve talento. Não é só isso. Deus chama a cada um de nós dentro de uma medida. Aquilo que ele chama de, aquilo que Paulo está chamando de medida da fé. E é nesse sentido que cada pessoa é única para o Senhor. Cada indivíduo, nos seus talentos, nos seus dons, dentro da comunidade, poderá servir considerando aquilo que Deus lhe deu. Ao mesmo tempo, devemos estar satisfeitos com a posição que o Senhor nos coloca. O apóstolo Paulo, o mesmo escritor da carta aos Romanos, é aquele que escreve a carta aos Coríntios e exorta a igreja a considerar que não existe no corpo de Cristo pessoas que são mais ou menos importantes, mas que todos têm sua importância no seu chamado. E Deus, portanto, concede a cada um uma função nesse corpo, nessa vida comunitária, à medida da fé. E precisamos, nesse sentido, estar cientes, satisfeitos com isso. Cada pessoa tem a graça e fé necessária para o serviço no corpo, à medida que lhe foi concedida. Eu, por exemplo, não posso sentir inveja, ciúme do pastor John Piper, que prega para milhares e milhares de pessoas. Eu aqui na igrejinha de Casacaiada, poucas pessoas, pelo menos comparada com a igreja lá do John Piper e do dimensão do seu ministério. Será que Deus me chamou para sentir inveja dele? Não. Deus me chamou para me contentar com aquilo que Ele me deu, com o rebanho. E já dá muito trabalho, meus irmãos. Já tem muito trabalho para fazer. À medida da fé que o Senhor nos dá. Não pensemos, portanto, de modo desmedido. Não pensemos além do que convém. O texto continua e Paulo, a partir do versículo 4, nos fala sobre a vida em comunidade e como isso implica também em como devemos olhar para o nosso irmão. Olhando para nós mesmos, mas também olhando para os outros. Veja o versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros,
mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa analogia do corpo, Paulo já havia utilizado na sua carta aos Coríntios, você vai ver lá no capítulo 12, você pode também assistir o sermão que foi pregado nesse mesmo texto do capítulo 12, 1 Coríntios, no ano passado. Falamos sobre isso, mostramos a interessante analogia que há, e como eu falei para as crianças, essa analogia tem a ver com a organicidade da igreja. A igreja é um corpo vivo. Nós não somos constituídos de pedras, de cimento. Nós somos constituídos de vida. A comunidade de fé, a igreja, é constituída de pessoas. E pessoas que vivem para a honra e glória do Senhor. Nesse sentido, nós, ainda que sejamos um só corpo, portanto, a unidade, somos muitos membros. Há uma diversidade entre nós. Isso foi da vontade de Deus que fosse assim feito. É muito curioso, quando eu olho para os irmãos daqui, vejo uma diversidade de cores que constituem a roupa dos irmãos, o cabelo, um monte de coisa aqui. E só por questões físicas já daria para dizer que há uma diversidade muito grande. Mas a diversidade não é só dessas. A diversidade está em sermos um corpo com muitos e muitos membros, com muitas e muitas funções. Mas acima de tudo está a união, a koinonia. Essa união que foi providenciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos fez um no seu próprio corpo. Que nos fez um quando entregou a sua vida naquela cruz. De modo que, como igreja, somos chamados a essa unidade em Cristo, membros uns dos outros, numa mutualidade em que eu não posso viver sem vocês, e nem vocês podem viver sem mim. Essa ideia de uma dependência da igreja que o Senhor nos dá. Não há como viver em Cristo fora do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Portanto, dizer que tem intimidade com Cristo, dizer que tem comunhão com Cristo e vive uma vida de desigrejado, é uma contradição. Não faz sentido. A igreja tem uma importância que não pode ser diminuída. E o valor da igreja está, portanto, não só nesse momento em que nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus em espírito e em verdade como igreja. O valor da igreja está em que eu posso contar com os irmãos, que fazemos parte de um grupo em que as necessidades, as demandas, as lutas e os sofrimentos são compartilhados. Pouco antes de vir para cá, a minha mãe estava assistindo o jogo do esporte, um rubro-negra, coitada. E estava uma confusão danada no estádio. E tudo porque o jogador do Vasco foi provocar a torcida do esporte, uma confusão, uma briga terrível. Se eu for pensar assim um pouquinho, né, a gente colocar um pouco de razoabilidade nesse negócio. Faz sentido alguém que está ali assistindo o jogo querer agredir outra pessoa porque fez um gol, porque é do outro time? O que faz uma pessoa se sentir tão irada? O que faz uma pessoa perder completamente a noção e partir para cima por causa de uma questão de futebol, de esporte? O que faz isso? Identidade. Quando aquele jogador do Vasco foi provocar a torcida do esporte, para aqueles que estavam sendo provocados, ele não estava provocando simplesmente uma questão meramente futebolística.
Não era simplesmente uma questão de ter feito um gol ou não ter feito. Ele estava ofendendo a identidade. Ele estava ofendendo aquilo que faz aquela pessoa ser uma com todas aquelas centenas de outras que estavam ali naquele estádio torcendo por um time. Mutatis mutandis, guardando as devidas proporções, a igreja é como um time, ou melhor, como uma torcida de um time de futebol. É claro que nós somos chamados para sair por aí agredindo ninguém porque a igreja foi ofendida. Mas pertencer à igreja é nossa identidade. Faz parte daquilo que nós somos. E a partir do momento em que nós participamos da igreja, e não é à toa que o símbolo que nós usamos para as pessoas entrarem na igreja é o batismo. Esse momento, esse lavar com água, que dá a ideia exatamente de uma transição daquele que estava sujo para agora aquele que está limpo, daquele que estava separado para agora aquele que está junto, daquele que não era um povo, mas agora daquele que é um povo. Portanto, pertencer à igreja não é simplesmente ter o seu nome num rol de membros de um sistema de igreja. É muito mais que isso. É uma identidade. É você fazer parte daquela comunhão, daquele corpo. É por isso que também precisamos compreender que a vida da igreja envolve-se numa convicção de pertencimento. E muitas vezes a gente não compreende isso. Eu quero insistir nesse ponto, porque acredito que ele é fundamental para a saúde de nossa comunidade aqui local. Porque às vezes a pessoa pode dizer assim, a pregação é uma bênção, as músicas são uma bênção, mas eu não me sinto pertencente àquele grupo. Porque de fato a vida comunitária não está simplesmente resumida ao culto, meus irmãos. O pertencimento é algo que vive e que nos dá condições de identificar-nos com aquele grupo para além da reunião dominical. E eu quero, portanto, insistir e incentivar os irmãos que essa comunidade de fé, a nossa igreja aqui, Presbiteriana de Casa Caiada, ela precisa ser um lugar de pertencimento, de acolhimento. E nós precisamos ter essa dinâmica, e precisamos ter essa convicção do nosso chamado. E isso não é dependência somente, ou não é a missão simplesmente dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, ainda que eles devem também serem chamados para isso. Mas todos nós somos chamados para acolher, para abraçar. E precisamos, portanto, viver isso. Não há como viver em Cristo fora do seu corpo. O último ponto que Paulo destaca é que a vida em comunidade implica em serviço. Então, primeiramente, uma autoavaliação, reconhecendo a minha função, os meus dons, aquilo que o Senhor me concedeu. Em segundo lugar, uma avaliação da importância da vida comunitária e da importância dos meus irmãos para a minha própria vida. E a terceira coisa, o serviço. Observe, portanto, versículos 6 a 8. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério.
O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Todos os crentes, todos os membros do corpo de Cristo têm dons. Todos nós temos dons concedidos pelo Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para podermos servir no corpo. Isso faz parte da vida comunitária da igreja. Isso faz parte do nosso chamado de serviço uns aos outros, de poder servir aos outros. Infelizmente, por causa de distorções de movimentos evangélicos do último século, muitas vezes as pessoas criam uma espécie de dois grupos. Aqueles que já receberam esses serviços, já receberam esses dons por uma capacitação alheia à própria conversão, fora da conversão, e aqueles que ainda estão esperando isso. Mas observe que não há qualquer indicação no texto que nos permita ver isso. Não há. Pelo contrário, todo o apelo do apóstolo Paulo é a consideração de um corpo só, muitos membros, muitos serviços no nosso trabalho para considerar a graça de Deus. E por isso Paulo diz que esses dons são dados segundo a graça, isto é, não é por obra de merecimento, não é prova no vestibular, não é por uma capacitação natural, mas por uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, ao conceder-nos a conversão, assim como nos concede a condição de servir a Deus, onde Ele tem nos dado o privilégio de estar. A ideia, portanto, e se nós formos lá para Atos capítulo 1, nós vamos ver o Senhor Jesus falando do que é o poder e o motivo de Deus dar poder à igreja, do próprio Senhor Jesus dar poder à igreja. O motivo é simples, para serem as testemunhas. E esse é o nosso chamado, ser uma testemunha de Cristo, servindo a Cristo, aonde Ele nos enviar, para a honra e glória do Senhor diante dos seus planos maravilhosos. Paulo lista 7 dons. Em outros lugares, ele vai listar outros dons diferentes desses. Então, é claro que nós podemos observar que essa lista ela não é exaustiva, isto é, ela não está aqui para que nós observemos exatamente qual é o nosso dom necessariamente de um desses 7, mas pelo próprio número escolhido por Paulo, 7, dá a ideia de completitude, de perfeição, e portanto o que Paulo quer dizer no final das contas é que dentro desses serviços que o Senhor nos concede, desses dons que o Senhor nos concede, devemos observar aquilo que fazemos para a honra e glória do Senhor, e ele dá exemplos de como isso pode acontecer. Uma outra coisa interessante de nós diferenciarmos é aquilo que nós chamamos de dons, a Bíblia chama de dons, que são habilidades sobrenaturais dadas por Deus para o serviço cristão, e aquilo que são os ofícios de Cristo, ou os ofícios que o Senhor nos concede por meio de Cristo. Esses ofícios que envolvem posições de autoridade dadas por Deus para o exercício dos dons e edificação da igreja, são mais exclusivos. O Senhor concedeu à igreja apenas 2 ofícios, os presbíteros e os diáconos. Mas concedeu à igreja uma diversidade de dons que compreendem tanto daqueles que servem como presbíteros e diáconos, como a igreja por inteiro. Portanto, em primeiro lugar, Paulo fala da profecia.
Dom que em nossos dias é extremamente mal compreendido, dom que em nossos dias tem sido desvirtuado para uma tentativa de um misticismo, de adivinhação, que não há previsão nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Mas, de fato, há uma diferença entre as profecias como eram feitas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E qual a diferença mais importante? No Antigo Testamento, os profetas exerciam uma autoridade, por causa do ofício profético, de ensinar o povo de Deus e exortá-los no caminho do Senhor, e vivenciavam, portanto, uma liderança, assim como os sacerdotes e o rei, ou os reis. No entanto, no Novo Testamento, uma transição aconteceu, e nós vemos que os apóstolos foram postos no lugar dos profetas. E esses apóstolos tomaram a dianteira da profecia bíblica, na forma de guiar a igreja para a honra e glória do Senhor. E o que é a profecia bíblica? Primeiro, de forma simples, para que os irmãos entendam. A profecia é o anúncio da vontade de Deus para uma situação específica. Essa profecia, especialmente no Antigo Testamento, ela poderia conter previsões ou não. Ela poderia ser preditiva ou não. Em geral, ela estava associada a uma exortação do profeta para com o povo que estava saindo dos caminhos do Senhor e dizendo: se vocês não voltarem, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. No Novo Testamento, nós vemos que a profecia, ela tem uma característica, como também no Antigo Testamento, mas ela tem uma característica de revelações espontâneas. Isto é, algo que não estava previsto dentro da comunidade, dentro da liturgia, poderíamos dizer assim. Nós vemos, por exemplo, quando Paulo explica isso lá na carta aos Coríntios, ele mostra a necessidade de organizar aqueles que recebem o mistério, que recebem uma palavra, como se não houvesse, de fato, uma condição de prever quem iria receber determinada revelação. Por isso, o dom de profecia está intimamente associado a novas revelações. Por isso também, nós cremos que essas revelações, como eram feitas no Novo Testamento, encerraram-se a partir do momento em que a igreja recebeu a finalização do cânon. Não havendo necessidade de novas revelações, não havendo necessidade que Deus continue a se revelar, uma vez que Ele revelou-se em Cristo de forma exaustiva. E não é à toa que o próprio livro de Apocalipse, que encerra o nosso cânon, se chama Revelação. E Paulo diz que essa profecia, ou essas revelações, devem ser segundo a fé. Em analogia, a palavra grega que ele usa especificamente, em analogia à fé. O que isso significa? Há algumas possibilidades, mas nos parece que a melhor forma de compreender essa analogia da fé é entender que Paulo está se referindo aqui às doutrinas bíblicas, à própria fé cristã, como deixada pelo Senhor Jesus Cristo e crida pelos apóstolos. Não é à toa, portanto, que quando Paulo fala à igreja em Corinto, ele diz que eles precisavam, os profetas, precisavam ser julgados. Que tipo de juízo era feito? Qual critério era feito? O julgamento se dava exatamente se essas profecias, uma vez que eram conduzidas por qualquer pessoa, próprio Pedro, quando fala do cumprimento de Joel, diz que todos poderiam profetizar. Ora, homens, mulheres, crianças. Mas seja quem esteja profetizando, é necessário que esteja profetizando segundo as Escrituras.
segundo o padrão de fé revelado aos santos, segundo a palavra de Deus. De modo que eles não poderiam trazer revelações que contradissessem aquilo que o Senhor mesmo já se revelou por meio do Antigo Testamento, como também daquilo que já havia sido dito pelos ensinos de Jesus Cristo e os ensinos dos apóstolos. A profecia seja segundo a fé. Era necessário, portanto, que assim a igreja fosse conduzida. É claro, amados, que esse dom de profecia em nossos dias, que não compreende novas revelações, mas deve compreender uma capacidade espiritual de aplicar aquilo que já nos foi revelado, como eu disse, o anúncio da vontade de Deus para a situação específica, há um momento específico na vida das pessoas. Esse, portanto, era o chamado de Deus para os profetas. O texto continua e Paulo agora aglutina 3 dons. Os dons que ele considera que sejam de dedicação exclusiva. A forma que ele escreve, a construção grega que ele coloca nesse trecho da carta, dá a entender que o dom de ministério ou serviço, o dom de ensino e o dom de exortação estão conectados por uma noção de que os 3 devem ser associados a uma dedicação exclusiva. Parece ser que esses dons estão associados a ministérios ou a ofícios que exigem da pessoa uma certa resistência e dedicação para poder servir ao Senhor. Nós vamos ver, claro, que esses 3 dons estão associados aos ofícios que o Senhor concedeu também à igreja. Primeiro, o ofício do ministério. A palavra ministério, de akonia no grego, simplesmente é o serviço. O serviço em seu termo mais geral, o serviço de auxílio e organização, administração da igreja. Esse serviço, nós sabemos por causa de outros textos, estava especialmente vinculado ao ofício diaconal. Os diáconos foram chamados por Deus para servir a igreja com esse dom e poder, portanto, guiar a igreja nos serviços das necessidades, no acompanhamento e no cuidado com o povo de Deus. Desde, portanto, quando a igreja teve aquela necessidade da distribuição das mesas, na disputa entre as mulheres que eram judias e as mulheres que eram gregas, lá em Atos capítulo 7, nós vemos isso. Até, portanto, essa organização que Paulo nos mostra, e inclusive as características que ele fala a Timóteo na sua primeira carta, os diáconos têm servido à igreja, e esse serviço deve ser de ordem exclusiva. Isso não significa, no entanto, que Deus não conceda os dons de serviço, ou o dom de serviço, para pessoas além dos diáconos. Mas significa que os diáconos devem guiar a igreja nesse serviço e podendo se valer de outros irmãos e irmãs, especialmente irmãs, eu diria, para auxiliar nesse serviço diaconal. Isso não faz com que eu esteja dizendo que as irmãs sejam diaconisas, mas acredito que Deus tem concedido de modo muito específico às nossas irmãs os dons de serviço, desde a misericórdia, do cuidado com o pobre, até mesmo as questões de cuidado da estrutura da igreja. O segundo dom que Paulo atribui também uma dedicação de exclusividade é o dom de ensino. Meus irmãos, o dom de ensino, e eu falei sobre isso ano passado, mas é sempre bom repetir, ele se distingue do dom de profecia, porque enquanto a profecia estava associada a uma relação de espontaneidade do Espírito Santo para conceder novas revelações, o ensino estava associado a uma preparação prévia para a profundidade na palavra de Deus. O ensino tem a ver, portanto, com a ideia de destrinchar
de explicar, de ensinar a palavra de Deus. Isso não significa que esse ensino deva ser simplesmente teórico, de modo algum, porque nunca na Escritura existe um ensino simplesmente teórico, mas ele sempre é teórico e prático. Portanto, há uma conexão direta entre o dom de ensino e aquilo que hoje nós chamamos de pregação, sermão, como eu estou fazendo aqui aos irmãos. É por isso que Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, diz que esse dom não deve ser exercido por irmãs, por mulheres, quando estando no culto. Por quê? Porque o ensino está associado, este ensino está associado à autoridade, ao ofício. Todas as vezes que a palavra didasco, palavra grega, usada no Novo Testamento para falar de ensino, é usada, ela está de alguma forma associada com autoridade. Alguém que detém autoridade para ensinar a palavra. É assim, portanto, que o Senhor tem concedido dons de ensino ao seu povo. E nós podemos ver isso sendo o guia, o norte para a igreja. Isso não significa que irmãos e irmãs que não são oficiais, que não são presbíteros, não possam ensinar em outras atividades da igreja. Claro que podem. Mas significa que o leme, né, aquilo que direciona a igreja, a pregação da palavra, o ensino autoritativo, está reservado aos presbíteros a quem Deus concedeu o dom de ensino. Por fim, o terceiro dom que ele conecta com a ideia de dedicação exclusiva é o dom de exortação. E eu sei que exortação também é uma palavra muito mal empregada. Então, exortação muitas vezes está associada a uma espécie de carão. Aquela pessoa está precisando de levar uma exortação. Então, é como se fosse um pedaço de pau que você vai bater em alguém. Mas a palavra exortação não tem nada a ver com isso. A ideia de exortação, que tem origem no substantivo, né, paracaléu, estar ao lado, a paráclesis, essa ideia de você encorajar, aconselhar, confrontar, aplicar a palavra, denunciar o pecado, evangelizar, tudo isso está associado ao termo exortação. Porque é exatamente a ideia de você pegar a palavra de Deus e levar ao coração de alguém. Desse modo, é até difícil distinguir a exortação da profecia. Inclusive, o próprio Paulo diz que quando alguém profetiza ou fala em novos idiomas, né, com interpretação, essa pessoa faz isso e exorta e consola. Ele mesmo conecta essas ideias lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e 14. Então, apesar da dificuldade que nós temos de fazer uma distinção clara, talvez a diferença seja que a profecia ainda é algo de ordem pública. E essa é a ideia mesmo. As profecias eram feitas publicamente, enquanto que a exortação talvez fosse algo mais particularizado. No nosso contexto, nós poderíamos dizer que a exortação está associada ao aconselhamento, ao momento em que, no tete-a-tete, seja o aconselhamento pastoral, dedicação exclusiva, no gabinete, seja também entre irmãos, porque nós somos chamados também a aconselharmos mutuamente. Mas Paulo diz que esse é um dom que exige dedicação, que exige esforço. Os outros três últimos dons que ele menciona, são dons que ele não chama exatamente de dons, mas ele fala de pessoas que fazem aquilo. Primeiro aqueles que contribuem, depois aqueles que presidem, e depois aqueles que exercem misericórdia.
Aqueles que contribuem devem fazer isso com liberalidade, diz Paulo. Devem fazer isso com generosidade. A ideia, portanto, são pessoas que foram chamadas por Deus, em que Deus, pela sua graça, abençoa com recursos, para que possam direcionar esses recursos para a igreja, para o auxílio de pessoas que estão sofrendo, para o sustento da igreja, para a honra e glória do Senhor. São pessoas que Deus tem concedido a generosidade, um desapego, apesar de terem recursos, para poder, com os seus recursos, sustentar trabalhos missionários. Existem muitas e muitas histórias de grandes empresários, de homens de Deus que adquiriram recursos, que o Senhor abençoou, que teve empresas que realmente tiveram empresas que ganharam muito dinheiro, muitos recursos, e que usaram isso para a glória de Deus, para a evangelização, para a plantação de igrejas. Eu poderia gastar muito tempo citando exemplos. Mas o ponto é que Deus concede a esses essa capacidade, a esses irmãos, essa capacidade de estarem desprendidos. É claro que isso não é somente daqueles que têm muitos recursos. Lembre-se da viúva pobre. E que o Senhor Jesus elogiou o seu momento de ofertar, porque ela era generosa no que ela estava fazendo. E não tinha muitos recursos. O segundo dom é o daqueles que presidem, daqueles que administram. É curioso isso, porque em nossos dias administração é até um curso. Mas o apóstolo Paulo mostra que há um certo sentido em que a administração é um ato de sobrenaturalidade. E aqueles que vivem na dinâmica da administração da igreja sabem bem como é isso. O Senhor tem concedido ao nosso conselho termos irmãos que são empresários, que têm suas empresas e manejam bem elas. E, graças a Deus o Senhor tem abençoado. Mas é muito interessante observar que temos visto que as demandas da igreja são muito diferentes das demandas de uma empresa. Primeiro, a empresa ela tem como função básica o lucro. Se não houver lucro, ela não subsiste. Mas a igreja não. A administração da igreja não visa o lucro. Antes, visamos a propagação do evangelho. Por isso, para nós, o nosso objetivo não é ter uma conta gorda de poupança da igreja investida em alguma coisa com finalidades futuras, mas é poder usar esse recurso com sabedoria, com visão para a propagação do reino de Deus, para a proclamação do evangelho, para o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Isso precisa de sabedoria. Precisa ter dons associados à administração, à presidência. Graças a Deus o Senhor tem concedido dons aos nossos presbíteros regentes aqui da igreja para poder fazer isso. Mas não necessariamente são os nossos presbíteros. Por exemplo, nós temos os irmãos do nosso conselho fiscal aqui da igreja, que nos ajudam na administração. E outros irmãos na junta diaconal, e outros irmãos que não têm ofícios, mas que auxiliam na administração, seja de um ministério, ou até mesmo dentro daquilo que o Senhor tem dado à igreja, ainda que não sejam oficiais. Por fim, o último dom é o dom da misericórdia. Paulo nos fala que essa misericórdia deve redundar em alegria. É curioso isso, porque realmente, meus irmãos, o dom da misericórdia, o dom de se condoer dos outros, pode muitas vezes nos levar a certa tristeza. Talvez tenha acontecido com você. Você ouvir a dor do outro, você sentir a dor do outro, você ter misericórdia pelo outro, pode te levar mesmo
a ficar triste, a se entristecer. Mas Paulo diz, faça isso com alegria. Tenha misericórdia. Sinta o que o outro está sentindo. Mas também, ao mesmo tempo, alegre-se no que o Senhor tem feito. Essa semana estive dando aula num ministério um trabalho de evangelização, de missões urbanas, num grupo de missões urbanas. E algumas coisas têm acontecido, e o Senhor me deu o privilégio essa semana de aconselhar muitos e muitos jovens que ali estão trabalhando, missionários de vários lugares do Brasil. E muitas vezes abriram seu coração, falaram de sofrimentos, e aquilo pesa. Mas nós precisamos ser lembrados que diante de tudo isso, diante dos sofrimentos, diante das lutas que o Senhor nos dá, a alegria de servir, a alegria de pertencer ao corpo de Cristo, a alegria de fazermos parte de algo que é muito maior do que nós somos, deve nos dar encorajamento e convicção. Meus irmãos, a importância da igreja não pode ser diminuída. Todos nós, uma vez salvos, somos levados a pertencer, a servir e viver no corpo da igreja, no povo de Deus. Porque quem ama a Cristo, ama a noiva de Cristo. E quer viver com a noiva de Cristo. É claro, eu sei que muitas vezes, na nossa história, pode ser que você tenha se decepcionado com a igreja. Pode ser que você tenha se entristecido com uma palavra. Talvez você tenha se entristecido com este conselho desta igreja. Talvez você tenha se entristecido comigo. Mas eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, a nessa noite pensar a importância da vida da igreja. A importância, em primeiro lugar, de considerar os dons e os talentos que o Senhor tem te dado. E saber o lugar que o Senhor tem te colocado. Onde servir, onde viver. A também pensar na importância de convivermos uns com os outros e estarmos juntos neste corpo maravilhoso. Bem como o chamado que o Senhor nos dá para servir. Não há ninguém que não tenha que servir. Não há ninguém que não foi chamado para servir estando aqui. E se você tem vivenciado a vida dessa igreja e de algum modo está servindo, lustrando a cadeira preta que você vem todo domingo, eu quero te convidar a fazer mais que isso. A ir além. A buscar meios de servir a nossa igreja, de servir ao povo. Eu posso lhe garantir, há muitas e muitas áreas de necessidades desse corpo, que vão além daquilo que muitas vezes é visto na dinâmica litúrgica, mas que fazem parte da vida da igreja, que fazem parte daquilo que nos identifica como igreja, no pertencimento de sermos igreja presbiteriana de Casa Caiada, que pertencemos à igreja de Cristo e servimos ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelos dons e talentos que tens concedido ao teu povo. Nós te agradecemos, ó Senhor, e te louvamos porque o Senhor nos deu meios, formas de serviço, e que o Senhor esteja direcionando o nosso andar, a nossa vida como igreja. O Senhor esteja, ó Deus, nos dando sabedoria, desde os oficiais, os presbíteros, docentes, regentes dessa igreja, os diáconos desta igreja, e todos os membros, sejam aqueles que lideram algum ministério, aqueles que servem algum ministério e aqueles que ainda não servem, mas que possam, ó Deus, ser tocados nessa noite para servir ao teu corpo, para se disponibilizar no teu corpo, para poder, ó Deus, entender o seu chamado, sua identidade como igreja do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Assim nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.